Bom dia, queridos alunos do nono ano. Aqui quem está falando é o professor Lucas, lá da Escola Mário Covas. Estou gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês a resolver as atividades dessa semana, tá? Ou desse mês, não sei. Eu passei bastante atividade, um capítulo inteiro, mas se você for ver, não é muita coisa para fazer. Tudo no caderno, então não tem que me mandar nada, por enquanto, tá? Na próxima atividade eu peço para vocês mandarem alguma coisa. Eu acho que dá para fazer todas as atividades de uma vez, né? Nessa sexta hoje, tá? Quem não conseguir terminar, tenta fazer na sexta que vem, tá? Terminar na sexta que vem e aí já começa a próxima. Mas é pouca coisa dessa vez. Eu pedi para vocês fazerem, ó, aqui no livro, eu vou até mostrar para vocês. Eu pedi para vocês fazerem ler a fotografia, ai, nem dá para ver, ó. Ler a fotografia aqui da página 74. Uma pergunta, vocês olham a fotografia, presta atenção no que está perguntando, tenta responder do jeito certo, não precisa entrar na internet para fazer nada, se você ler o texto do livro e olhar a fotografia, você consegue responder. E aí eu pedi para vocês responder essa pergunta aqui, que é... Eu sempre faço longe, achando que vocês... né? Essa pergunta aqui, que é sobre o texto, então se você ler também é fácil de entender, mas eu vou explicar aqui. E depois para vocês fazerem as 5 atividades aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, ó, não precisa copiar essa aqui da imagem, tá? Você coloca ler infográfico, página 74, no seu caderno mesmo, não precisa me mandar não. Fez, tá? Aí esse daqui, nesse daqui, você copia o enunciado, tá? Que são essas 3 linhas aqui. Qual é a principal diferença? Copiou, respondeu. Precisa copiar o texto inteiro. Esse daqui, vocês não copiam. Ele tá pedindo para vocês ordenarem, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai copiar o enunciado. Em vez de copiar as alternativas, do jeito que tá aqui, vocês vão copiar ela na ordem certa, que era para você colocar. Era para você colocar na ordem certa, né? Aqui tá A, B, C, D, eu não sei qual que é a ordem certa, D, C, B, A, D, A, B, C, não sei. E aí criar a próxima, que é a próxima coisa que vai acontecer. Então, por exemplo, a gente está estudando agora o período entre as duas guerras, o período que teve quando acabou a Primeira Guerra Mundial e antes de começar a Segunda Guerra Mundial, tá? Então você tem aqui, ó, os países saíram da Primeira Guerra triste, houve uma grande depressão que se espalhou pela economia, o elevado consumo tinha bases frágeis. Em 29 o sistema bancário quebrou. Nos Estados Unidos a Primeira Guerra marcou o início de não sei o que. Então coloca na ordem que realmente aconteceu, tá? Eu não sei se começa pela B, pela C, pela A, pela D, não sei. Vê aí, tá? Aí depois de colocar na ordem certa, vocês vão criar a próxima, tá? Igual tá aqui, 2, 3 linhas, vocês conseguem. Antes da Segunda Guerra começar, surgiram os partidos autoritários, fascistas, nazistas na Alemanha e na Itália, por exemplo, tá? Teve a Guerra Civil na Espanha. Teve isso aqui, teve aquilo lá. Teve um monte de coisa que aconteceu que vocês podem colocar aqui. No capítulo tá explicando tudo. Então, pensem nisso. Vocês têm que ler o capítulo, tá? Não é só responder as questões. Vocês têm um hábito terrível. Eu passo o capítulo inteiro para vocês. É para vocês lerem o texto, analisarem as imagens, as figuras como o texto pede e depois responder as questões. O que vocês fazem? Eu pedi para vocês responder. Vocês vão lá, abre, pega a questão, joga no Google, pega a resposta. Viu, Yara? Viu, Yara? Eu tô sabendo. Mas então, o que acontece? Lê o texto, pô. Vocês são inteligentes. A resposta tá fácil. Lê, interpreta, lê, analisa, lê e responde. Tá? Eu quero que vocês criem senso crítico. Não quero que vocês fiquem copiando as coisas da internet e tal. Porque senão você vai passar a sua vida inteira copiando as coisas dos outros. Não é? Não é? Bem, aí tem a 3 que é fácil de responder, né? De que maneira os Estados Unidos recuperaram a economia. Vou explicar daqui a pouco. E aqui, ó, em 2008, ele tá comparando a crise de 2008 com a crise de agora, tá? Eu vou explicar para vocês as semelhanças, são bem parecidas. Mas aí o que ele fala? Ele fala para você pegar essa aqui e copiar essa tabela e preencher o que é da crise de 29 e o que é da crise de 2008. E aqui ele deu os itens aqui embaixo, tá? Eu vou explicar para vocês, só que é o seguinte, quase todos os itens servem para as duas colunas, tá? A única coisa que tem de diferença entre a crise de 29 e a crise de 2008 é o motivo
da crise. Qual mercado levou à crise, tá? Mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E a última questão pede para você resumir as principais características dos regimes totalitários, tá? Quais são os regimes totalitários? O fascismo e o nazismo, que são os principais que a gente vai estudar, que foram eles que levaram à Segunda Guerra Mundial, e é por isso que a gente vai estudar isso agora. Quem tiver alguma dúvida, no meu perfil do Facebook, olha como eu estou disponibilizando material online. No meu perfil do Facebook tem uma publicação com as principais características do fascismo. Quem quiser entrar lá e pegar de lá é fácil, lá já está resumidinho, tá? 5 características do fascismo. Porque hoje em dia é muito comum você ouvir na televisão, ouvir no jornal, no Facebook, vocês devem ouvir isso direto. Ah, seu fascista! Ah, isso que você está fazendo é fascismo! Ah, o Bolsonaro é fascista! Vocês ouvem isso. E às vezes você ouve essa palavra fascista e você não sabe o que significa. Então, eu vou explicar para vocês, mas olhem lá que tem as características do que é o fascismo, tá bom? Mas antes disso eu vou falar das atividades que vocês deviam ter me entregado, tá? E eu tô esperando. Eu tinha pedido para vocês fazerem o capítulo 4, né, que é da Primeira Guerra Mundial. Tinha pedido para vocês mandarem para mim, lá no grupo, palavras. Aí eu juntei essas palavras que vocês me mandaram e montei uma nuvem de palavras que vocês deviam reproduzir no caderno, né? Bonitinho, coloridinho e tal. A maioria dos alunos participou, fez. E aí eu tinha pedido também, na última atividade, para vocês escreverem uma carta, uma espécie de um manifesto, reclamando da guerra, dizendo por que a guerra devia acabar. Um manifesto pelo fim da guerra, era isso que vocês deviam fazer. Pouquíssimos alunos me entregaram, tá? Eu fui esse final de semana pegar na escola, não sei ainda onde que tá. Tô esperando vocês fazerem, tá? De qualquer forma, eu vou ajudar aqui. A ideia da carta era vocês explicarem por que a guerra tinha que acabar, né? E qual é o principal motivo da guerra acabar? A violência, a quantidade de mortes, a verdade de que a guerra ela é uma finalidade de quem não sabe conversar. Quem sabe conversar não faz guerra, né? A guerra é a última instância, quando nenhum diálogo mais funciona, né? E a Primeira Guerra, assim como a Segunda Guerra, vai ser uma guerra onde ninguém quer nem saber. O cara pisou num graveto, já é guerra contra eles. E aí vem o principal motivo da guerra. Qual é o principal motivo da Primeira e da Segunda Guerra? Que na verdade é uma guerra só. É a indústria, tá? A Primeira Guerra acontece por motivos imperialistas, né? A Alemanha e a Áustria-Hungria querem dominar territórios que eram da França e da Inglaterra, então elas travam uma guerra contra a França e a Inglaterra, né? Então tá óbvio. E aí surge uma indústria da guerra, muita gente fica rica vendendo arma, vendendo não sei o que. As indústrias que eram desenvolvidas lucram com a guerra. Então a guerra basicamente, ela acontece por motivos imperialistas. Grandes homens poderosos querem dominar grandes territórios para ter matéria-prima, para ter mão de obra, para ter domínio do comércio. Então, para ter esse domínio, eles vão lá com armas que eles fabricaram, com bombas que eles fabricaram, para dominar esse lugar à força, tá? Para a Inglaterra e para a França sempre funcionou, porque eles sempre fizeram isso. Mas aí quando a Alemanha começou a fazer também, e a Alemanha quis tomar o posto deles como grandes dominadores do mundo, aí teve a Guerra Mundial. Por isso que a gente chama de Guerra Mundial, porque eram os 2 maiores países do mundo. A Inglaterra era, né, e continuou sendo o maior país do mundo por muito tempo, nesse esquema de chegar e dominar na base da guerra. Lembra da Guerra do Ópio que eu expliquei, né, que foi o jeito que eles destruíram a China. E aí quando a Alemanha começou a se tornar um país rico também, se tornou o segundo país mais rico do mundo, elas se brigaram um com o outro para saber quem ia ter o poder aí do mundo, e a Inglaterra ganhou na Primeira Guerra Mundial, humilhou a Alemanha saiu destruída da Primeira Guerra Mundial, teve que devolver os territórios que ela tinha invadido, teve que devolver territórios que ela não tinha invadido, mas ela teve que devolver do mesmo jeito para a França, para a Polônia, que nem existia a Polônia, mas deixou de ser Alemanha e virou Polônia. Teve que pagar indenização para todos os países que estavam do lado da Inglaterra, França, Estados Unidos, todos os países foram indenizados pela Alemanha. A Alemanha teve que pedir desculpa nacionalmente para todo mundo, e pior, a Alemanha foi proibida de ter um exército pelos próximos 50 anos, né? Então a Alemanha ela sai acabada da guerra. Mas ela não está acabada só moralmente, ela está acabada também financeiramente.
Se vocês olharem numa imagem aqui do livro, dá uma olhada aqui, ó. Você tá vendo que essa mulher tá indo comprar repolho? E ela tá levando na cestinha dela, eu vou dar um zoom aqui pra vocês enxergarem, notas de dinheiro. O dinheiro na Alemanha valia tão pouco que quando a mulher ia na rua fazer compra, ela não podia levar uma carteira com as notas. Ela tinha que levar uma cesta com as notas. Porque ela gastava muitas notas para comprar um repolho. Imagina se ela fosse comprar uma manga, o preço do maracujá, o tomate que tá R$8 o quilo. Imagina se ela fosse lá comprar isso aí, o tanto de nota que ela ia levar. Por que isso? Porque o dinheiro da Alemanha estava desvalorizado. O dinheiro, ele é uma demonstração da força da economia de um país. Então, por exemplo, se o seu dinheiro está valendo muito, é porque o seu país tem uma economia forte. Se o seu dinheiro vale pouco, é porque o seu país está passando por um momento onde a sua economia está fraca, tá? Então, por exemplo, se hoje o real está valendo $5, é porque o real não está valendo nada. Então a economia está fraca. Houve uma época em que R$1 era igual a $1. Era uma época que a nossa economia estava forte. Então você meio que avalia por aí. Tem países, tipo a China. O dinheiro da China é fraco, mas a economia da China é forte, porque é uma exceção à regra. Eu vou explicar mais ou menos, mas é porque ela investe na indústria interna. Então o dinheiro está lá dentro, não sai para lugar nenhum. Então ela não precisa que o dinheiro dela valha muito, né? Diferente do Brasil. Como a gente aqui no Brasil tá toda hora vendendo para fora as coisas que a gente planta e comprando de fora as coisas que eles fabricam, a gente precisa desse equilíbrio no dinheiro, né? Então, países como o nosso, que tem um mercado externo muito forte, eles dependem os países como os nossos, eles dependem da valorização do euro. Eu já expliquei isso na sala para vocês sobre o valor do dinheiro, tal, cotação monetária. Eu ensino economia também, né? Por falar em economia, uma das coisas mais importantes que acontecem nesse período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra é a crise na Bolsa de Valores de Nova York, tá? É um assunto bem delicado, vou explicar bem devagarzinho porque é difícil de entender. A Primeira Guerra Mundial ela acaba em 1918 e a Segunda Guerra Mundial vai começar em 1939. Ou seja, você tem 20 anos aí de um período entre guerras, tá? No Brasil acontece muita coisa também, mas vamos falar agora só do que acontece geralzão no mundo, tá? A Primeira Guerra acabou, os países da Europa estavam endividados, todos eles pegaram dinheiro emprestado dos Estados Unidos, tá? E conseguiram ali, dentro do possível, se reerguer. Bem, os Estados Unidos tá bem, tá crescendo, tá desenvolvendo. E aí surge essa questão da Bolsa de Valores. O que é uma bolsa de valores, jovem? O que é um mercado de ações que a gente tanto ouve falar? Imagina que você tem uma empresa de caneta, de sapato, de sei lá, qualquer coisa. E aí eu tô lá fabricando, tô produzindo, tá difícil viver, tá difícil tal, não sei o quê, manter a empresa, ou eu preciso de mais investimento para fazer minha empresa crescer, porque eu tô sentindo que ela tá estagnada, que ela não vai evoluir. O que eu faço? Um dono de uma empresa, ele pode abrir a empresa dele para o mercado de ações. O que significa? Significa que ele divide a empresa dele em vários papéis, que a gente chama de ações. E ele vende esses papéis no mercado de ação. Então, por exemplo, eu peguei minha empresa e botei 50% da minha empresa no mercado de ações. Então você vai ter uns caras que vai comprar 10%, um cara que vai comprar 20%, um cara que vai comprar 30%, um cara que vai comprar... O que vai acontecer? Esses caras são como se fossem donos da empresa, junto comigo, né? Eu fiquei com 50% e esses outros caras todos juntos têm 50%. O que acontece? Quando o mês acaba, o lucro é dividido. A parte que está comigo é minha, a parte dos acionistas é deles, né? Então o que esses acionistas fazem? Eles pegam e compram essas ações. O dinheiro vai para o dono da empresa. O dono da empresa usa esse dinheiro para investir na empresa e fazer essa empresa ficar mais lucrativa. E aí o lucro vai ficar, os lucros futuros, que serão maiores, serão divididos entre os acionistas e o dono da empresa. O que significa? Significa que o investimento do mercado de ações fez com que a empresa crescesse e aqueles caras que investiram dinheiro estão tendo um retorno. Deu para entender? Tá? Vou falar de um jeito bem simples. Imagina que eu, Lucas, abri meu boteco aqui em casa, mas eu não tenho grana. O que eu faço? Eu chamo meus 3 melhores amigos e falo aí, galera, me ajuda aí, cada um dá um pouquinho e nós divide o lugar, né? Eu sou
Dono, você é dono, você é dono, você é dono. Todo mundo é dono, porque todo mundo tem um pouquinho de ação. E aí na hora de decidir quem tem mais ação, né? Quem deu mais dinheiro, decide. E aí esses meus amigos dão dinheiro pra mim. Em 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu retorno pra eles o dinheiro e vou dando mensalmente o valor que eu lucrar. E eles vão lucrando sem ter trabalhado. O mercado de ações, ele é maravilhoso pro americano. O americano ama o mercado de ações porque se você for pensar bem, você não precisa trabalhar. Você tem um dinheiro, vai lá, investe numa empresa, o cara trabalha e no final do mês ele te dá o lucro. Você tá entendendo? O mercado de ações é maravilhoso por causa disso. O que acontece, galera? O que aconteceu naquela época? Não tinha regularização da lei. Então, se eu quisesse abrir uma empresa amanhã e botar no mercado de ação, eu abria. E talvez essa empresa nem existisse. Eu abro a empresa, põe no mercado de ação, o cara compra, otário, achando que é uma empresa de verdade. Eu pego a grana, dou no pé, né? E ninguém vê. Então, o que acontece? E não era só isso que acontecia. Tinha empresa que realmente vai chegar um momento que todo mundo, o taxista, vai querer botar o táxi dele no mercado de ação. O que isso vai acontecer? Vai inflar, vai ficar cheio de ações de várias empresas. Aí os caras não vai ter como controlar, tipo assim, qual tá dando lucro, qual não tá dando. Por isso que hoje, quando você vê o mercado de ação, você vê aquelas várias tabelas, gráfico, tudo medido certinho. Porque agora é controlado, mas naquela época não era, nem tinha tecnologia para isso. Então, inevitavelmente, uma hora a crise ia acontecer. Isso é uma coisa que vocês têm que saber. O capitalismo, jovens, ele inevitavelmente leva a uma crise, tá? Teve crise em 1930, teve crise em 1970, teve crise em 2008, né? Vocês já eram nascidos e a gente está vivendo ainda a crise. A crise de 2000, a crise que aconteceu em 1929, ela durou até 1945, quando a Segunda Guerra acabou. Né? Os Estados Unidos só conseguiu sair da crise mesmo na Segunda Guerra Mundial, que ele ganhou dinheiro vendendo arma. Mas as crises demoram anos para passar. A crise de 2008 até hoje abala o mercado mundial, tá? Inclusive o Brasil. A gente tem no Brasil uma crise. A crise demorou para chegar no Brasil, mas chegou. Bem, gente, vou resumir a história. Quando o mercado de ação quebra em 1929, acontece por quê? Porque um monte de gente investiu um monte de dinheiro, o dinheiro não voltou, o dinheiro não existia, porque especulação é um negócio que não existe, né? Você ganha dinheiro com especulação. O mercado de ação é um negócio muito louco. O que eu acho mais louco é o seguinte, o dinheiro não existe, tá? Eu pego meu dinheiro e eu dou pra você fabricar o dinheiro, né? Na teoria. Eu tô dando meu dinheiro pro cara da empresa para ele investir, para ver se ele vai conseguir lucrar com o trabalho dele depois. Então não existe esse dinheiro, é especulativo. Você está especulando que talvez no futuro esse dinheiro retorne. O que aconteceu? Em 29 esse dinheiro não retornou, o dinheiro sumiu. Todo mundo ficou pobre. Os caras que eram milionários tinham investido um monte de grana em ações, porque é coisa de rico investir em ações, é quem tem grana. Os caras não tinham retorno, não tinha como pagar as contas, os caras se matavam. É muito comum você ver nos anos 30 os caras pulando em cima dos prédios para se matar. Porque eles chegaram num ponto tão desesperador que eles estavam se matando mesmo. E o pior era pro pobre, porque não tinha empresas que tinham fechado e eles ficavam todos desempregados. Tá? A primeira atividade que vocês têm que fazer é aqui na página 74 explicar isso daqui. Eu vou explicar isso para vocês de um jeito bem simples. Isso aqui é a favela dos Estados Unidos. Tá? Isso aqui existe em 1930, quando os pobres tiveram que sair da cidade porque eles não conseguiam pagar aluguel. Eles iam para um terreno que não tinha nada. A gente chama isso aqui de Hooverville, tá? Que é a vila do Hoover. Hoover era o nome do presidente da época, né? Quando estourou o presidente republicano, péssimo presidente, tá? Péssimo presidente. Os Estados Unidos vai quebrar. Ele não vai fornecer nenhum tipo de assistência para essas pessoas que vão ficar sem emprego e elas vão morar aqui. Vão tentar construir essas casinhas todas iguais aqui com resto de material, num terreno baldio, que não tem água, não tem telefone, internet, não tem eletricidade, não tem nada. Eles estão vivendo aqui como uma favela mesmo, favela de verdade. Não é a favela da Globo, que o cara tem um Wi-Fi na casa dele, não. É favela mesmo. Bem, aí aqui na outra página vocês têm o New Deal, que é como acaba, tá? Só que antes eu vou falar um pouquinho das repercussões, tá? Então, ó, imagina, os Estados Unidos era o maior comprador de todo... Quase, era o segundo maior, só perdia para a Inglaterra, de todo mundo. Então, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente era o maior produtor de café do mundo. De todo o dinheiro que entrava no Brasil, lembra que eu mostrei isso para vocês? 80% era de café. Os cafeicultores, eles eram donos do país. Lembra do regime café com leite? Eles eram os presidentes, né? Os presidentes eram quase todos cafeicultores. E eles dependiam do dinheiro americano, porque eles eram ricos graças aos Estados Unidos que compravam o café deles. Quando os Estados Unidos quebra, os Estados Unidos vai parar de comprar café. Esses caras também vão se matar. E o que acontece com o Brasil? Sem liderança.
Os Estados Unidos não estão mais pertinho da gente para ficar financiando as coisas como antes. Não tem mais fazendeiro rico, porque os fazendeiros vão falir tudo. E qual que é a consequência no Brasil? Acontecem duas coisas importantes. Primeiro, acaba o regime café com leite, não vai ter mais, o Getúlio Vargas vai assumir o poder em 1930, ó, um ano depois da crise, ele vai assumir o poder e vai ter início uma ditadura de 18 anos de Getúlio Vargas no Brasil, tá? Ele vai governar de 30 até 45 e depois de 54 até 59 ele vai governar, tá? O presidente que governou o Brasil pelo maior tempo. E outra consequência é o fim do café com leite, né? Então olha só, que conta a consequência no Brasil. Na Europa é pior ainda, porque quando a guerra acabou, os Estados Unidos emprestou dinheiro para os europeus. Aí, quando os Estados Unidos quebrou, 5, 6 anos depois, eles pediram esse dinheiro de volta. E aí o que acontece? Os europeus tiveram que dar o dinheiro e não conseguiram se reerguer, né? A crise piorou. A crise piorou principalmente nos países que perderam. A Alemanha, Itália, né, que estava ali mais ou menos em cima do muro, a Hungria ali, que vai passar a se chamar República Tcheca, esses países vão estar na fossa, péssimo, quebrado na crise, quebrado de tudo, tá? Então, a crise de 29, ela reflete no mundo inteiro. A crise de 2008, ela é exatamente igual à crise de 29, com a diferença seguinte, a crise de 29, ela acontece no mercado de ações por conta da produção industrial, né? Então, as pessoas vão estar investindo em fábricas e empresas que não vão estar fabricando, não vão estar empreendendo. A crise de 2008, que é essa crise que aconteceu agora, ela acontece no mercado imobiliário, porque as pessoas dos Estados Unidos, elas têm o hábito de comprar casa por financiamento e depois que elas terminam de pagar, elas hipotecam essa casa, né? É tipo como se dá a casa por seguro, pega um empréstimo e dá a casa como segurança. É complicado, sabe por quê? Porque quando o cara não paga, o banco vai lá e toma de volta. O banco toma de volta e põe para vender. Isso vai acontecer de monte. O que vai acontecer? O banco vai tomar a casa de todo mundo, muita gente vai ficar sem casa, e os bancos vão botar essas casas para serem vendidas. Como vai ter muita casa para ser vendida, o preço da casa cai. Quando o preço da casa cai, quem tem casa e vai fazer hipoteca, a hipoteca não vai valer o mesmo. Ou seja, a quantidade de dinheiro que os bancos vão estar emprestando para as pessoas também cai. Se as pessoas têm menos dinheiro para pegar no banco, elas vão gastar com menos coisas, né? Não existe menos, é menos coisas. Comprando menos, o mercado vai desacelerar. O mercado vai desacelerar, as pessoas vão receber menos dinheiro nos salários dela, ou então elas vão ser demitidas, porque não vai precisar de tanta gente para fabricar tão pouco. Se as pessoas são demitidas, elas não têm dinheiro para comprar coisas. Se as pessoas não estão comprando coisas, a indústria não precisa fabricar. E se a indústria não precisa fabricar, ela não precisa de trabalhador. E aí cria um ciclo de crise, porque a indústria não está fabricando, então não está pagando salário para o empregado não está comprando, a indústria não precisa fabricar, a fábrica não precisa. E aí, você vai ter um monte de indústria quebrando, você vai ter um monte de gente desempregada. Em 1930, tinha 14 milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Isso é muito grande se você for pensar que em 1930 a população era pequena, né, comparada com hoje. Hoje, em 2008, para poder sair da crise, os Estados Unidos gastou 3 trilhões de dólares, tá? 3 trilhões de dólares. Isso dá em reais, hoje, que o real tá valendo 5 conto, 15 trilhões de dólares. 15 trilhões de dólares é o PIB do Brasil de 2000 até hoje. Pra você ter uma ideia. É o PIB do Brasil nos últimos 20 anos. É o dinheiro que os Estados Unidos gastou para recuperar a economia hoje, em 2008, tá? Lá em 1930, o que eles fizeram? O Hoover, que era o presidente ruim republicano, saiu e entra o presidente que vai mudar os Estados Unidos, que é o Franklin Roosevelt, tá? Chama ele de Roosevelt, que é mais fácil de lembrar esse nome. O Roosevelt, ele era famosíssimo. Ele era um democrata, né, do Partido dos Democratas, um cara super bolado, era um herói de guerra, ele era deficiente, cadeirante, ele criou o New Deal, que é um novo acordo, a tradução, né, de New Deal é novo acordo. O que é isso? O governo vai começar a interferir na economia. Então, a empresa... Antes, como é que funcionava? A empresa abria a empresa, o cara abria na esquina da casa dele, tava lá um barracão, fazia a empresa, vendia no mercado de ação. Então, que tipo de interferência vai ter?
o governo americano vai falar, não, você vai criar a empresa, mas ela tem que ser regulamentada pelo governo. E a gente tem que ter garantia que você não vai fechar isso aí na semana que vem e fugir com a grana. Ó, tá bom, a sua empresa tá falindo, eu vou emprestar dinheiro a juros zero para você, mas você tem que garantir que não vai demitir as pessoas. Entendeu? O governo vai interferindo no mercado, vai interferindo na economia para garantir que a economia não quebre. Tá? Isso é interferência do Estado na economia. Hoje no Brasil e no mundo inteiro a gente tem uma grande discussão do quanto o governo tem que interferir na economia. Por enquanto, a nossa economia tá boa. A gente vive falando que tá em crise, mas não tá em crise. Perto de 29, a gente tá água com açúcar, né? Mamãozinho. É leite com pêssego, igual aquele cara lá do Viral fala. Porque naquela época tava ruim. Quando a economia tá boa, a indústria ela não quer interferência do Estado, porque ela quer ficar com lucro para si. Os grandes comerciantes, os grandes empresários não querem interferência do Estado, né, do governo. Quando a crise chega e o cara não está tendo mais lucro, só está tendo prejuízo, aí ele quer a ajuda do governo. Aí ele fala, o governo me ajuda aqui. E o governo ajuda sempre, quase sempre, né? Não é à toa que gastou 15 trilhões na última crise que teve, tá? Então o New Deal, ele era uma proposta, um novo acordo que tinha 3 ideias principais. Intervenção do Estado, tá? Ou seja, regularização. Intervenção do Estado no financiamento das empresas, ou seja, havia uma linha de crédito para as empresas não falirem. E o mais importante é fornecer empregos. Então o que o Roosevelt fazia? Vocês conhecem um prédio muito famoso nos Estados Unidos, chama Empire State Building. É o maior prédio que tem em Nova York, muito famoso, o prédio mais caro, o metro quadrado mais caro que tem. O que é aquilo lá? Aquilo lá foi um empreendimento do governo. O governo falou, vamos construir um prédio gigantesco para empregar nesse prédio a maior quantidade de funcionários possíveis. Tá? Então o Empire State Building ele foi um prédio construído para ninguém. Porque quando ele foi construído, tinha andares e andares e andares de salas vazias. Ninguém alugava aquilo lá, ninguém comprava, nem nada. Mas o presidente quis fazer para que as pessoas não ficassem desempregadas. Então, naquele prédio ali, ele empregou centenas de milhares de pessoas ao longo de 10 anos para construir um prédio daquele tamanho. Né? Então, assim, você está vendo mais um jeito, o terceiro jeito que o governo interfere para resolver a crise, tá? Os Estados Unidos vai se recuperar da crise muito bem, porque vai pegar o dinheiro que estava na Europa, vai ter o Roosevelt e eles têm a sorte maravilhosa de ter a guerra. Porque, gente, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não acontece nos Estados Unidos. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas acontecem na Europa, só na Europa. Quem se ferra, quem toma bomba, quem é apedrejado, bala perdida, explosão, casa destruída, é só na Europa. Os Estados Unidos, da guerra mesmo, eles ficam só com lucro. Porque os Estados Unidos estão fabricando arma, fabricando roupa, fabricando comida e vendendo para a Europa. Então eles estão lucrando muito, tá bom? Então, 3 motivos aí. Eu vou perguntar isso aí na próxima atividade, mas com certeza. 3 motivos para ter saído da crise. Intervenção do Estado, tá? Retomada do dinheiro que estava na Europa e, por último, a guerra. A guerra salvou os Estados Unidos da crise. Beleza, jovens? Por enquanto, façam até aqui, tá? Se você tiver ânimo, né? Eu tô gravando esse vídeo de 30 minutos, depois eu vou postar outro de 30 minutos falando dos regimes totalitários. Se você tiver ânimo, passa pro próximo vídeo e vamos fazer o resto das atividades. Se não tiver ânimo, deixa pra semana que vem, a gente faz, tá bom? Um beijo.